Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Jailton Lopes Júnior, sou juiz e professor e ajudo advogadas e advogados a atuarem na prática sucessória, imobiliária de família e processual civil. Se você atua em uma dessas áreas, esse canal foi feito para você. Aproveite para se inscrever logo, para dar o seu like, porque aqui eu vou compartilhar com você o melhor conteúdo técnico e prático sobre essas áreas. E o tema de hoje é: como saber se um prazo é prescricional ou decadencial na prática? Essa é uma das grandes dúvidas dos advogados e a partir de hoje essa dúvida, se você tem essa dúvida, ela será eliminada de uma vez por todas. Vamos lá? Roda a vinheta. Como saber se um prazo é prescricional ou decadencial? Há vários critérios, tá? Na doutrina, na jurisprudência. Só que um critério que me parece muito interessante e muito importante na prática é um critério que foi desenvolvido pelo professor Agnello Amorim Filho. E esse critério ele foi construído a partir da análise da classificação das ações. Como as ações podem ser classificadas? As ações são classificadas em condenatórias, constitutivas ou meramente declaratórias. As ações condenatórias são aquelas que têm por objeto o direito a uma prestação. Essa prestação pode ser pecuniária, pode ser uma prestação correspondente a uma obrigação de fazer ou não fazer, ou mesmo a entrega de uma coisa. As ações constitutivas são aquelas que têm por objeto um direito potestativo. E o que é o direito potestativo? É o direito de criar, modificar ou desfazer uma situação ou uma relação jurídica. O direito de criar, modificar ou desfazer uma relação ou uma situação jurídica. E a ação declaratória é aquela que tem por objeto a declaração quanto à existência, inexistência ou modo de ser de alguma relação jurídica ou a declaração quanto à autenticidade ou falsidade de um documento. Visto isso, eu vou te dar alguns exemplos, tá? Ação condenatória tem por objeto uma prestação que pode ser de dinheiro ou não. Portanto, uma ação de cobrança, uma ação de indenização, uma ação de obrigação de fazer, uma ação para entregar coisa, são ações condenatórias. As ações condenatórias se sujeitam a prazos prescricionais. Então, se o pedido do autor for uma prestação, caso a lei preveja algum prazo para o exercício dessa pretensão, esse prazo será prescricional. As ações constitutivas, eu disse, são aquelas que têm por objeto um direito potestativo, de criar, modificar ou extinguir, desfazer uma situação ou relação jurídica. Eventual prazo será decadencial, porque as ações constitutivas, ou seja, aquelas que vindicam ali um direito potestativo, se sujeitam a prazos decadenciais. Os direitos potestativos se sujeitam a prazos decadenciais. Se houver prazo previsto na lei, esse prazo será decadencial. E as ações declaratórias? Eu disse, são aquelas que têm por objeto a declaração quanto à existência, inexistência ou modo de ser de uma situação ou relação jurídica ou a autenticidade ou falsidade de um documento. Exemplo, uma ação declaratória de inexistência de relação jurídica, uma ação declaratória de falsidade documental. E o exemplo de uma ação constitutiva? A ação constitutiva pode ser constitutivo negativa ou constitutivo positiva, ou constitutiva positiva, constitutiva negativa. Exemplo, uma ação de rescisão contratual, uma ação de divórcio, uma ação de revisão de cláusulas contratuais, são ações constitutivas. E na ação declaratória, qual seria o prazo? A ação declaratória não se sujeita a prazo. O Código de Processo Civil vai nos dizer que a ação declaratória pode ser proposta ainda que já tenha havido a violação do direito. E o Código de Processo Civil não diz até quando. Logo, a ação meramente declaratória não se sujeita a prazo. É uma ação imprescritível, tá legal? Então, quando você se depara com a classificação das ações, quando você reconhece qual a natureza dessa ação, você vai saber se o prazo é prescricional ou decadencial.
Claro, vale a pena lembrar aqui que na mesma ação a parte autora pode ter mais de uma pretensão, sendo uma declaratória, sendo uma constitutiva e sendo uma condenatória. Exemplo: ação declaratória de inexistência de relação jurídica, cumulada com restituição de valores e obrigação de fazer. Veja, na mesma ação eu tenho um pedido declaratório, declaração da inexistência da relação jurídica, tenho um pedido condenatório, restituição de dinheiro e obrigação de fazer. É possível que no caso concreto também haja algum pedido de natureza constitutiva ou constitutivo negativa, não tem problema. Para cada tipo de pedido, nós podemos ter um prazo prescricional ou um prazo decadencial, a depender da natureza desse pedido. Portanto, nós podemos analisar sob essa perspectiva. Uma perspectiva que para mim é muito importante e me ajuda muito no dia a dia a identificar se o prazo é de fato prescricional, se o prazo é de fato decadencial ou se, no caso, a pretensão não se sujeita a nenhum prazo. Porque quando há uma acumulação de pedidos, essa acumulação de pedidos equivale a uma acumulação de ações. No meu exemplo, se eu tenho um pedido de natureza declaratória e um pedido de natureza condenatória, é como se eu tivesse duas ações em uma só, uma ação declaratória e uma ação condenatória. Em relação à pretensão declaratória, nós não temos prazo. Agora, em relação à pretensão condenatória, aí, por se tratar de um direito a uma prestação, condenação, portanto, o eventual prazo previsto na lei será prescricional. Classificação das ações, essa classificação vai te ajudar muito a identificar esse tipo de prazo, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.